como católico, sofro muito em ver esse avanço que a teologia da libertação teve nos anos 70. Isso é um plano que está desnaturando o Brasil. E eu vejo que é mais fácil nós levarmos uma pauta conservadora aos evangélicos, porque as lideranças tendem a ser mais tradicionais pela base da Bíblia, como é no caso dos Estados Unidos. E aqui eu volto a um ponto que o curso sobre o fim da América, você volta no começo dele a questões históricas. O livro que todos os pais da pátria americanos leram foi a Bíblia. Um amigo meu, o historiador George Nash, um grande conservador americano, ele fez uma análise das bibliotecas. O que os signatários da Declaração de Independência e da Constituição liam? Em primeiro lugar, a Bíblia. Em segundo lugar, as obras de Shakespeare. Então, essa base, tanto religiosa como cultural, é fundamental para uma formação conservadora. E eu quero entrar um pouco nessa questão do teu curso. Na origem dos Estados Unidos da América, enquanto nação independente, nós encontramos uma tensão entre uma base conservadora e tendências progressistas, na qual as figuras dos presidentes John Adams e Thomas Jefferson podem ser vistos como paradigmas dessas duas forças antagônicas. Mesmo que, em muitos aspectos, o democratismo jeffersoniano, combatido pelo conservadorismo aristocrático adamita, não seja tão nocivo quanto o atual esquerdismo dos democratas americanos. Todavia, principalmente na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, vemos um gradativo enfraquecimento de muitos importantes elementos conservadores na política dos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco a tua visão sobre o tema desse enfraquecimento que ocorre e como a nação chega a um ponto de quase se tornar um país progressista. Pois é, quando eu lancei o curso O Fim da América, eu lancei, é um curso que foi lançado em março desse ano agora. E foi logo depois, então, da eleição do Joe Biden. Eu fiquei muito impressionado, porque foram 2.000 alunos inscritos no curso, e um curso, teoricamente, sobre política americana, embora não seja, de fato, um curso sobre política americana. Ele é um curso sobre civilização ocidental, né, onde eu utilizo a política americana como o grande norte, o grande farol da civilização ocidental. Mas eu comecei o curso e lancei o curso com esse nome, O Fim da América. É um nome, obviamente, provocador, né? Mas as pessoas achavam que eu estava fazendo uma previsão. O Fim da América. O nome completo do curso é O Fim da América e do Mundo como Conhecemos. E as pessoas falaram, pô, mas você está fazendo uma previsão apocalíptica e tal. Teve até um ex-amigo meu que disse que eu estava fazendo fear-mongering, né? Meio que vendendo coisa do apocalipse e tudo mais. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Isso não é uma previsão que eu estou fazendo. É uma constatação. Eu não estou dizendo que a América vai acabar. Eu estou dizendo que a América e o mundo como nós conhecemos, acabamos. Por quê? Aquela América conservadora, onde todo mundo pensa... Quando você pensa nos Estados Unidos, você vai pensar no quê? Aquele país onde, você perguntar no imaginário da Vera Magalhães, ela diz, nos Estados Unidos não existe esquerda. Se você for pensar nos Estados Unidos, vocês vão pensar num país onde todo mundo vai à igreja no domingo, onde todo mundo é cristão, onde certas posturas morais e valores são dados, certos valores, certos aspectos da filosofia do povo são dados, como, por exemplo, o patriotismo e o orgulho do país. Certos valores transcendentais são dados, como liberdade, por exemplo, liberdade individual. Todas essas coisas eram um consenso dentro da sociedade americana durante muito tempo. E hoje não são mais. Então, no curso, eu tento explicar que o Joe Biden, ele não é a doença que vai matar os Estados Unidos. Ele é um sintoma de um corpo doente
é um sintoma de um processo muito mais doloroso. O Andrew Breitbart, que é um grande comunicador conservador americano, fundador aí do Breitbart, algumas pessoas chamam de Breitbart, né, o site de notícias, o Andrew Breitbart citava um negócio que ficou conhecido como doutrina Breitbart, que dizia o seguinte: a politics is downstream from culture, né? Significa o seguinte: a política ela é rio abaixo da cultura. Então a cultura é a foz e a cultura é a nascente e a política é a foz do rio. Então, e mais do que isso, né? E a nascente da cultura é a religião. Então você tem a religião como base, a religião forma a cultura de um povo que se reflete na política. Então, para nós chegarmos ao ponto onde estamos vendo o Joe Biden, que já no início dos anos 2000, por exemplo, o Tim Grossclove, que é um pesquisador, um PhD aqui americano, ele criou um ranking matemático, na época ele estava na Universidade de Stanford, mas ele criou um ranking matemático baseado nas votações no Congresso para avaliar o quão conservador era um político nos Estados Unidos. E aí, onde 100 era muito de esquerda, muito progressista, muito liberal, sei lá como é que você quer chamar, e 0 era o cara totalmente conservador. E naquela época, em 2003, quando ele fez esse estudo, o congressista médio americano, acho que era 47, ou seja, ele estava ali no centro, mediano, para usar o termo estatístico correto. O congressista mediano americano estava ali no 47, ou 43, mas estava ali mais ou menos no centro do espectro político, 2003, tá? O Joe Biden, naquela época, já estava em 67, ou seja, ele era muito mais progressista de esquerda do que a mediana dos políticos americanos, já em 2003. De lá para cá, ele se tornou muito mais à esquerda. Você tem a Kamala Harris como vice dele, e a Kamala é talvez a senadora mais radical, ou uma das senadoras mais radicais do Congresso. Então, se você for observar, vários congressistas cada vez mais radicais sendo eleitos dentro dos Estados Unidos, e com uma agenda, Alex, que é muito diferente, muito parecida com a agenda do PSOL. O Partido Democrata hoje tem uma agenda muito parecida com a do PSOL. Então a ideia do curso é explicar como que o país chegou a esse ponto. E aí eu abordo, não é um curso de história, mas é um curso onde nós começamos com como que os valores americanos eram, por que eram do jeito que eram e decaíram. Como era a religião americana, o impacto da religião na formação do povo e qual é a situação atual. Os Estados Unidos, que era um país até a década de 80, onde 90 e tantos % da população eram cristãos. Hoje, metade da população americana só são cristãos. Falo sobre cultura, sobre como Hollywood foi fundada por conservadores e qual é a situação atual, onde Hollywood é basicamente um protetorado chinês dentro dos Estados Unidos. Explico chinês e globalista, com essas pautas de ambientalistas, etc., essas pautas radicais, e isso mostra que tem método, de onde vem o financiamento, tudo com fonte primária, para ninguém duvidar de mim, ir lá e pesquisar. É um curso muito repleto de estatística e números. Falo sobre a imprensa americana, como que surgiu esse jornalismo americano que foi referência para o mundo inteiro, chamado jornalismo objetivo, o jornalismo imparcial, como o orgulho do jornalismo, que ao menos tentava ser imparcial, como que isso saiu disso para hoje a era das fake news, a era do jornalismo militante. Falo sobre as Big Techs, como que as Big Techs surgiram, o impacto que elas tiveram e como é que elas estão hoje controlando o discurso das pessoas. Falo sobre a história militar dos Estados Unidos, qual era a política militar americana do século XX, como que ela degringolou, aí, inclusive em governos republicanos, até atingir hoje a situação que a gente tem, onde a China consegue já impor a sua vontade militar sem que os Estados Unidos possam agir de muita forma, como a economia americana, que foi uma economia baseada na inventividade, nos self-made men, na poupança, no empreendedorismo, nas pequenas empresas, no pequeno
derrubando o grande, não importa o quão grande o grande seja, e essa economia virou hoje uma economia de endividamento, uma economia onde as grandes empresas ditam o que querem na vida do cidadão e controlam a vida do cidadão. Enfim, abordo todos esses aspectos no curso e outros, e são 10 módulos, e termino com uma proposta de qual é o futuro dos Estados Unidos, porque há uma mensagem de otimismo. A América ela respeita esse arquétipo junguiano aí do renascimento da fênix nas cinzas, né? Ela já foi capaz de, em vários momentos, morrer e ressurgir de novo. Morreu, por exemplo, durante o governo do Roosevelt, só para lembrar alguns casos aqui, morreu durante o governo Roosevelt e ressurgiu linda no pós-guerra. Morreu no governo do Jimmy Carter, na verdade, nos tropeços que começaram ali no Lyndon Johnson, Nixon, ela termina de morrer no governo Carter e ressurge lindamente com o Ronald Reagan para dominar, vencer a Guerra Fria. Então a capacidade dos Estados Unidos de se ressurgirem e se reinventarem de uma forma ou de outra é muito grande, e eu termino com uma discussão com grandes nomes. Eu não dou o curso sozinho, para cada módulo a gente tem entrevistas com assim, imensos nomes, congressistas, intelectuais, jornalistas renomados. A gente tem jornalista da Fox News, jornalista do New York Post, tem alguns congressistas, tem o ex-conselheiro Donald Trump hoje, CEO do Getter, enfim, padres, pastores, tem de tudo no curso, que são os nossos professores convidados que me ajudam a elucidar cada um dos módulos. Take on the world.